Queridos, hoje pela manhã falamos sobre a autoridade de Jesus, parte 1, e agora à noite sobre a autoridade de Jesus, parte 2. Então, ouça depois em casa ou pelo Spotify o sermão pregado nessa manhã. E a pregação da manhã, só para resumir para os irmãos, nós falamos sobre o início do capítulo 5, onde Jesus ele está em Jerusalém, e em Jerusalém ele efetua uma cura de um paralítico que estava deitado junto ao tanque de Betesda. E além de curar ele num dia de sábado, aquele paralítico, Jesus disse para que ele pegasse a maca dele, a cama dele, um estrado de palha, se levantasse e fosse para casa, ou andasse por aí agora uma vez, depois de 38 anos podendo andar novamente. O problema é que os judeus, na figura dos fariseus, saduceus, a comunidade religiosa, ao invés de olhar para a cura, olha para aquele homem violando uma regra no sábado. Não uma regra que nós encontramos na Bíblia, mas uma regra criada pela própria comunidade farisaica, de que ninguém poderia carregar nada no sábado, porque na ideia deles estaria infringindo o mandamento de guardar o sábado. Então, aquele homem, eles perguntam, quem fez isso para você? Quem falou isso para você? Ele fala, não sei. Mas depois de um tempo, Jesus encontra aquele paralítico e fala, olha, você está andando. E ele se apresenta, e o paralítico vai contar para a liderança religiosa que era Jesus. Então eles dão uma enquadrada em Jesus, dizendo com que autoridade você está fazendo isso. E aí Jesus diz que o meu pai trabalha até hoje, é por isso que eu estou trabalhando, se colocando como o próprio Deus, e isso para eles é blasfêmia. Jesus está mostrando que ele é a autoridade máxima sobre a ordem natural, sobre a graça e a misericórdia que ele estende àquele paralítico, e ele é o Senhor, inclusive, da lei. Ninguém tem autoridade igual a Jesus. E aí então, Jesus aproveitando essa ocasião, nós vemos a partir do verso 19, que vai até o início do capítulo 6, ele discursando ainda mais sobre a sua autoridade. É lógico que nós repartimos aqui um trecho desse discurso de Jesus, até por conta do tempo, não nos permite trabalhar todo, fica para uma próxima ocasião. Mas Jesus ele continua discursando para mostrar a autoridade dele. E é muito importante isso para a gente, porque às vezes ao longo do nosso dia a dia, na nossa caminhada, a própria figura de Jesus vai sendo desfigurada. E nós nem sempre damos a Jesus o crédito que lhe é devido. Nem sempre nós damos a Jesus o senhorio que lhe é devido. Então falar sobre a autoridade de Jesus é pertinente para os nossos dias, inclusive para que possamos redirecionar o nosso coração no Senhor. E Jesus ele continua esse discurso falando algo maravilhoso sobre a Trindade. Nós temos no verso de número 19 uma declaração trinitária espetacular, porque tem muita gente, inclusive no meio evangélico, que acha que Deus Pai é diferente do Deus Filho, que é diferente do Espírito Santo. Tem gente que acha que o Deus do Antigo Testamento é mau, mas o Deus do Novo Testamento é bom. E Jesus ele vai dizer, aqui afirmando que nada o Filho pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. O que Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo que nele existe uma incapacidade de fazer as coisas, que ele só pode fazer se o Pai fazer. Pelo contrário, Jesus ele está dizendo que na dança da Trindade existe uma harmonia completa. Existe uma integração tal de que tudo que ele faz é fruto da dinâmica trinitária. E é tão maravilhoso ver isso aqui no texto, porque quando pensamos em Trindade, nós sempre precisamos entender ela a partir de dois aspectos. Existe o aspecto chamado ontológico, ontos do grego ser,
onde a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm igualdade em poder, igualdade em formação, em caráter, em ser, eles são um e são iguais, não há hierarquia, mas também existe aquilo que é chamado de economia da Trindade. Economia, a gente sabe que é a distribuição do lar, nomos, administração, oikos, casa, e é quando a Trindade, então, ela estabelece papéis para organizar, distribuir as suas funções aqui na terra. Então, o Pai é quem projeta o plano da salvação, o Filho é quem executa, e o Espírito Santo é quem aplica no coração do ser humano a obra da salvação. Então, Jesus, ele começa esse texto falando que ele e o Pai são a mesma pessoa. Então, depois, o verso de número 20, ele dá uma notícia maravilhosa, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pensa o seguinte, no episódio narrado do capítulo 5, Jesus cura um paralítico que jaz ali 38 anos. O que pode ser mais maravilhoso do que um sinal como esse? O que pode ser mais extraordinário e maravilhoso quando um sinal milagroso acontece no cotidiano das nossas vidas? Qual é a experiência mais maravilhosa que você teve a oportunidade de presenciar? Sublime. Diante de todas as manifestações que a vida pode proporcionar, Jesus está fazendo que existe um sinal muito mais maravilhoso do que esse. E é o que ele diz no verso seguinte: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. O sinal mais extraordinário do que a cura de um paralítico de 38 anos, que ficou paralítico durante 38 anos, ou qualquer outro sinal que Jesus tenha feito, sem dúvida alguma, é a vivificação de mortos. É ressuscitar pessoas de um estado de morte. E aí então, verso 22, ele diz: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, não honra o Filho e o Pai que o enviou. Mais uma vez, Jesus se colocando como um só, como Deus, se unindo à figura trinitária. Não que Jesus ou Deus não sabe julgar, ou o julgamento de Deus é diferente de Jesus. Mas se nós fazermos a leitura invertida do verso 21 e 22, ficaria mais ou menos assim: e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então aqui nós vamos perceber que o fato do julgamento se dá a partir da vivificação. Quem ressuscita ou quem vivifica é porque recebeu um julgamento justo de Jesus. E quem não, é porque já está condenado por conta do próprio pecado. E o verso 24, Jesus ele diz: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é uma declaração contundente e maravilhosa daqueles que recebem Jesus. Os que recebem Cristo são aqueles que passam da morte para a vida. E ele finaliza esse trecho dizendo: em verdade lhes digo, que vem a hora, ou seja, ela pode ser futura, mas já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Irmãos, esse trecho, basicamente ele está falando apenas de uma coisa: a autoridade de Jesus em vivificar, ressuscitar aqueles que estão mortos.
E nós precisamos entender, de uma vez por todas, que o mundo que nós vivemos, ele é um verdadeiro cemitério. O pecado, lá no Éden, transformou o mundo em um lugar de mortos. A Bíblia, ela diz que o Senhor nos elegeu quando nós éramos mortos. Lá em Efésios, capítulo de número 2. Diz que nós estávamos mortos quando o Senhor olhou para nós. Porque quando nós olhamos Jesus falando sobre vivificar os mortos, a autoridade dele em fazer isso, nós não podemos apenas colocar a nossa mente numa vida futura. Que quando nós morremos, chegar o nosso dia, o despertador tocar e nós formos recolhidos, a nossa esperança de que Ele nos ressuscitará no último dia, isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Mas o que Jesus está enfatizando aqui, é que já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus, passarão da morte para a vida. Essa é a autoridade de Jesus. E o que isso tem a ver com a gente hoje, meus irmãos? É que muitas vezes, nós não estamos também dando ouvidos para a voz de Jesus. Nós também não estamos ouvindo a voz dele para ressuscitar e vivificar a nossa vida morta. E não só isso. Muitas vezes nós ficamos forçando a barra na vida de outras pessoas, achando que pelo convencimento nós podemos mudar o coração delas, quando na verdade a única coisa que tem autoridade e poder para vivificar alguém é a voz de Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos familiares. Os pais se preocupam com os filhos não crentes, os filhos se preocupam com os pais não crentes. E muitas vezes nós entramos num embate de convencimento. Mas a voz de nenhum pai, nenhuma mãe, a voz de nenhum filho é tão poderosa quanto a voz de Cristo para mudar o coração de uma pessoa. Por isso que o cerne da nossa pregação deve ser Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que pode fazer com que pessoas mortas passem da morte para a vida. Que nós vamos celebrar nessa noite, a ceia do Senhor, é um retrato fiel disso que Jesus está falando. A ceia do Senhor é o único alimento que retrata que nós não somos mais zumbis nesse mundo. Mundo de mortos-vivos. Se nós tivéssemos a capacidade de olhar com os olhos espirituais, cheirar com os olhos espirituais, sentiríamos como esse mundo é fedido. Como as belezas que ele oferece são mais parecidas com a decoração de um cemitério. Porque a única coisa que pode fazer a diferença no mundo em que nós vivemos é o fato de Jesus ter autoridade para vivificar os mortos. A nossa esperança é que no grande dia nós passaremos sim pelo grande tribunal, pela grande corte final, mas já absolvidos. Crente em Jesus não teme o juízo final. Não é o juízo final quando nós estivermos diante do trono do Senhor, que Ele vai tomar a decisão de escolher a mim ou você. A gente tem aquela ideia que no grande dia vai ter um projetor 4K gigante, e ali Deus vai começar a passar toda a nossa vida. E diante de toda a humanidade criada, nós teremos o nosso momento de vergonha.
Mas nós precisamos nos lembrar que Cristo já foi vergonha em nosso lugar. E que nós passaremos sim pela corte, por esse tribunal, mas absolvidos. Passaremos como vivos e não como mortos. Mas nós precisamos, irmãos, reconhecer algo que às vezes nós nos esquecemos da nossa condição. Alcançados pela graça, essa graça generosa, graça que diz o verso 21, que o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quem Ele quer, Ele vivifica. E louvado seja Deus, porque todos nós somos mortos. Pedíamos a um sepulcro caiado, mas até que ouvimos, pela misericórdia e graça dele, a voz dele. E aí sim, conseguimos passar da morte para a vida. Irmãos, qual é a nossa oração? A nossa oração por aqueles que nós amamos é para que eles também ouçam a voz de Jesus. Eu quero deixar aqui um desafio, para que eu e você possamos no nosso dia a dia, ao invés às vezes de entrar em discussões sem fim, batalhas de convencimento, que ao invés de melhorar, às vezes estraga uma situação, mas que a gente possa orar, às vezes recolhido em nosso quarto por aqueles que nós amamos, dizendo assim: Senhor, que eles ouçam a tua voz. Que eles ouçam a tua voz. Antes da gente sair quebrando pau na internet, ofendendo os outros que discordam da gente, possamos entrar no nosso quarto e falar: Senhor, que eles ouçam a tua voz. Porque o que se pode esperar de um mundo de mortos? Que tipo de diálogo você espera ter num cemitério? Que tipo de fruto você espera ter no lugar onde só há túmulos? Irmãos, o mundo é esse lugar de morte. A única maneira que passamos da morte para a vida é quando Jesus exerce a autoridade dele sobre as nossas vidas. E louvado seja Deus, porque se você está aqui dentro nessa noite, é porque muito provavelmente você também passou da morte para a vida. E se nós passamos da morte para a vida, isso significa que nós não precisamos voltar ao cemitério. Por isso que entender e falar novamente sobre a autoridade de Jesus é muito importante. Porque nós vamos nos lembrar todos os dias que é graças à autoridade de Jesus sobre a morte que Ele fez uma obra muito maior em nossas vidas. Às vezes a gente vai para o nosso relacionamento com Deus, sempre esperando que Deus nos dê coisas passageiras, valorizando ou até mesmo achando que é o fim da nossa vida, se Deus não fizer aquilo que eu tanto espero. Quando na verdade nós estamos olhando um tipo de sinal, e isso nos ofusca para que não vejamos essas obras maiores, porque não há obra maior na humanidade, na existência, do que o fato de Jesus poder ressuscitar mortos como eu e como você. Que nós possamos nos lembrar da palavra e da autoridade de Jesus, que nos deu vida, apesar da morte em que nós vivíamos. Louvado seja Deus, que quando Ele falou, pela misericórdia e graça dEle, seus ouvidos o ouviram. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite.